7h37 e a Vaza Jato segue a todo vapor. Ontem nós tivemos a divulgação de áudios e também de mensagens de texto do Telegram mostrando que o corregedor-geral do Ministério Público Federal acobertou confissão de um procurador da Lava Jato que pagou por outdoor ilegal. E agora, cedo, também tivemos aí mais divulgação de mensagens e nessas os procuradores da Lava Jato ironizam a morte de Marisa Letícia e também o luto do ex-presidente Lula. Para conversar a respeito disso, nós temos aqui Tânia Mandarino, advogada integrante do coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco, advogadas e advogados pela democracia. Exato. Obrigada. Tânia, deixa eu te perguntar aqui, porque de fato a Vaza Jato ela não para, né? E vamos começar por ontem, que houve aí uma revelação bastante séria a respeito dessa postura do corregedor-geral do MPF, que ignorou uma confissão de um procurador que pagou um outdoor. E é curioso, né? A gente vê esse comportamento dos procuradores da Lava Jato, como eles gostam de fazer autolouvação, né? Mas um outdoor ali fazendo louvação da Operação Lava Jato e também mostra ali, as mensagens mostram como os procuradores maquinaram para que isso não viesse a público. Queria que você comentasse a respeito disso, Tânia. Pois é, Glauco, aquilo que aparentemente se propalava como um apoio popular à Lava Jato, ao final, e com as revelações que a Vaza Jato tem trazido, está parecendo que era apenas atos de autoengrandecimento, de autolouvor, e até se a gente juntar ler com ler, crer com crer, com fundos oriundos da própria Operação Lava Jato, porque aquele pedido de dinheiro que o Dallagnol fez para o Moro para patrocinar um filme sobre as 10 medidas, pode também, porque não deixa essa suspeita razoável, ter se estendido no patrocínio desses outdoors. Essa questão é bastante escandalosa, porque o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria estavam provocados. O Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive por nós, Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, que em 25 de março protocolamos um pedido de providências para que fosse indicado quem era o contratante especificamente daquele outdoor a que você se refere aí, que você acabou de mostrar, no aniversário de 5 anos da Lava Jato, dizendo coisas como: aqui é a República de Curitiba, aqui se cumpre a lei. E nós alertamos, então, o Conselho Nacional do Ministério Público que Curitiba não é uma república. Curitiba é uma cidade da República do Brasil, que esse tipo de frase fere o Pacto Federativo, além de deixar outros ministérios públicos de outros estados em uma posição desconfortável, como se eles não cumprissem a lei ali, e a questão de ferir o princípio da impessoalidade. Ora, os membros da Força Tarefa da Lava Jato estão na função como servidores, como funcionários públicos. E eles não podem fazer propaganda em nome próprio. Eles podem propagar, sim, aquilo que o Ministério Público, instituição, está realizando, e não fazer esse absurdo. Então, o que causa mais espécie é que, mesmo provocado, o Conselho Nacional, através do nobre conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que hoje sabe-se esses vazamentos, sabia, né, que quem mandou patrocinar quem financiou esse outdoor era um dos procuradores, determina o arquivamento baseado num documento falso oferecido pela empresa Outdoor Media, que indica um senhor que jamais contratou, né? Forja dados, faltando documento, faltando o CPF, mas então, é muito grave esse vazamento de ontem, porque ele causa essa ferida na instituição, essa ferida institucional, tanto na corregedoria, do Ministério Público, quanto no Conselho Nacional do Ministério Público. E se você me permite estender rapidamente mais um pouquinho, permite que a gente tenha suspeita também que o procurador Diogo Castor de Matos é apenas um bode expiatório do Deltan Dallagnol. Ele já tinha problemas com relação a ter o irmão, né, como advogando na Lava Jato, já se sabia que ele era um cartucho a ser queimado. Então, desculpe, procurador, mas todo esse estado de coisas nos permite fazer essa ilação. Ele é bastante vaidoso, queria construir, inclusive, um monumento da Dallagnol à Lava Jato. Talvez ele mesmo tenha tudo isso e colocado ali o laranja, que na realidade não é o senhor
João Carlos, músico, que a Ajudar me indicou, mas o próprio Castor, né? Nós tememos que quem tem encomendado e financiado isso seja realmente o procurador Deltan Dallagnol, utilizando seu pupilo, né, que estava ali para ser queimado já e afastado. É grave. Isso é tão grave, né, Tânia? Não só a gente percebe isso, não só pela reação ali dos procuradores nos grupos de Telegram, mas também pelo próprio uso, como você mencionou, de um laranja, de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e de repente tem seu nome envolvido ali. Quer dizer, o procurador quis se proteger porque sabia que aquilo era irregular. E quando você fala também, Tânia, dessa questão do Dallagnol, porque em certo momento ele diz ali que, na verdade, eles querem proteger, né, o procurador e não, na verdade, não tem nada a ver, como se aquilo não fosse afetar a força-tarefa da Lava Jato. Mas depois tem ali uma mensagem da procuradora Jerusa Viecili, que ela diz, temos que proteger a operação também, não apenas ele. Sei que a situação é delicada, mas quando o fato se tornar público, estaremos no sal. Ou seja, isso que o Dallagnol fala, obviamente, não tem consistência nenhuma, né? Na realidade, esse histórico de atendimentos psiquiátricos é uma coisa que qualquer pessoa pode ter, né? Nós não estamos aqui emitindo nenhum juízo de valor em relação a isso por parte da necessidade, da suposta necessidade do procurador Diogo Castor de Matos. Mas esse histórico de atendimentos psiquiátricos me parece que já colocou o procurador, né, que era um aluno, tinha sido um aluno do Deltan Dallagnol, o procurador Diogo, numa posição de ser utilizado para esse tipo de descarte, para assumir esse tipo de delito, de infração administrativa, enfim, em nome do procurador Dallagnol. E todos os outros sabiam. Não sei se todos sabiam essa suspeita que nós estamos levantando aqui, mas todos sabiam ao menos que Diogo foi apontado como a pessoa que financiou, que Diogo, o Dallagnol intercedeu, emitiu um ofício, né, expediu um ofício para a corregedoria dizendo, olha, o nosso colega está doentinho, problemas de estafa, problemas psiquiátricos, vamos abafar o caso. Todos sabiam disso. Como você disse, Glauca, a própria procuradora Jerusa disse, temos que proteger a instituição, se descobrirem isso, nós estaremos no sal. Então, não há inocência ali, ao que tudo indica. Naama? Tânia, bom dia. Naama, tudo bem? Oi, Naama, bom dia. Bom dia, tudo bem? Ô, Tânia, uma vez divulgada, revelada, todas essas combinações feitas com os procuradores aí da Lava Jato, o que pode ser feito do ponto de vista jurídico contra essas pessoas envolvidas nessas mensagens, em toda essa combinação, toda essa tramóia, podemos dizer assim, divulgadas e reveladas, né, agora? Naama, é muito irônico que o que possa ser feito em termos jurídicos venha a esbarrar em instituições e julgadores que, a cada dia, se apresentam mais comprometidos com esse estado de coisas. Veja, o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia ingressou também quando o procurador Luiz Fernando Bandeira de Mello mandou arquivar o pedido de providência. Hoje nós sabemos que ele também não é inocente, que ele também prevaricou, assim como o corregedor. Nós ingressamos com uma ação popular representando o Aloysio Palmar, que é presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória de Foz do Iguaçu, que tinha sido a pessoa que representou o pedido de providências também, e o professor Marcelo Neves, da Universidade de Brasília, constitucionalista. Representando essas duas pessoas, nós ingressamos na Justiça Federal de Curitiba com uma ação popular e colocamos a Outdoor Media no polo passivo da ação e colocamos a União, porque nós entendemos que a União tenha legítimo interesse em fiscalizar esse estado de coisas, o Ministério Público da União. Que recebeu a ação depois da juíza Ana Carolina Rosman ter se declarado suspeita, e eu vejo aqui agora que eu estou com uma conexão ruim, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, sim. Agora sim. Tá. Então, eu vou repetir. Nós ingressamos com uma ação popular, colocamos a União no polo
passivo da ação, junto com o autor da mídia e com os procuradores todos, e o juiz simplesmente chamou a União para dizer se ela tinha interesse ou não no feito. Ele não citou a União como seria obrigação dele para ela oferecer uma contestação, dizendo que ela não se sentia parte legítima, e só então depois ele dizer, então tá, não é alçada da Justiça Federal, vou mandar para a Justiça Estadual. Não. Ele intimou a União para dizer, União, diga se você tem interesse no feito, se você disser que não tem interesse, eu vou declinar da competência. E foi o que aconteceu. A União veio, através de um procurador, dizer que o que foi feito ali naquele outdoor foram palavras do procurador da União. Apenas menções honrosas a um trabalho que foi realizado pela Força Tarefa. E o juiz da Justiça Federal declinou da competência e disse que ele não é, como a União não tem interesse nesse caso, ele não é competente para julgar, mandando remeter os autos para a Justiça Estadual. Então, ontem, era perto da meia-noite, o coletivo estava reunido num grupo, trabalhando um embargo de declaração, porque nós vamos recorrer diante dos novos fatos vazados para que essa ação popular seja ali firmada na Justiça Federal mesmo. Independente disso, há outras medidas jurídicas, sim, que estão sendo discutidas pelo coletivo e vão ser implementadas. Nós entendemos que o relator do nosso pedido de providências no Conselho Nacional do Ministério Público precisa ser denunciado, entendemos que o corregedor do Ministério Público precisa ser denunciado e seguiremos com essas denúncias até esgotar todas as instâncias. Há de haver algum dia, nem que seja numa corte internacional, alguém que reconheça os ilícitos cometidos por essa turma. É possível recorrer, então, a cortes internacionais para que, de fato, haja, seja apontado os responsáveis, né? Eles sejam, aí, talvez até punidos diante de tantas atrocidades, né? No Conselho Nacional do Ministério Público, nós já pedimos o desarquivamento do pedido de providências na ocasião em que o Ruivo, aquele hacker, denunciou que o procurador Diogo Castor de Matos teria financiado o outdoor. O conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello decidiu manter arquivado o nosso pedido de providências, mas remeteu para a corregedoria para que lá seja apurada se houve ou não uma infração funcional. Então, tem isso correndo também e tem a nossa ação popular e outras medidas que nós estamos estudando tomar. Agora, Tânia, hoje a gente teve a revelação de mais diálogos, né, no Portal UOL, junto com o The Intercept Brasil, em relação aos procuradores e a sua postura na morte de Marisa Letícia, no luto do ex-presidente Lula, também na tentativa do ex-presidente Lula de comparecer ao enterro do irmão Vavá. E a gente vê ali um tratamento bastante desrespeitoso, mas não só isso. O Ministério Público, ele, apesar de ter essa função acusatória, os seus integrantes, eles têm que ter isenção, né, Tânia? Eles não podem atender, usar ali a sua função para atender a interesses particulares. Existe ali um evidente envolvimento contra o ex-presidente Lula. Sim, o vazamento que a gente se deparou logo pela manhã é algo assim, bastante lamentável. É uma coisa tão ruim que faltam palavras para a gente descrever aquilo. Realmente uma chacota com um viés político, ideológico, sabe, sem a menor humanidade em relação ao luto, em relação à própria morte da dona Marisa, né, ironizando aquela declaração, acho que foi da procuradora Jerusa, de que, rebatendo as afirmações da imprensa que o presidente Lula tinha dado, de que Marisa morreu por conta de todas as perseguições e tudo que passou, acho que a procuradora Jerusa que disse, imagina, quem come sal pode morrer, ela gosta de sal, né, Cláudia? Tem uma relação com o eles vão sal aí ficar no pelas... sal, né? Ela tem que descobrir a relação psicanalítica dessa procuradora com o sal. E ela diz que quem come sal pode morrer de pressão alta, e começam a ironizar e fazer referências muito desumanas à morte da dona Marisa. Eu penso que o presidente Lula deveria tomar medidas de responsabilização civil em relação
a esses procuradores. Eles extrapolaram completamente a sua função já faz muito tempo, e talvez desde o início, talvez eles tenham sido justamente escolhidos a dedo, porque são, em sua maioria, moleques e gurias que estão ali comandando essa operação, não no sentido de serem jovens, não, no sentido de serem moleques mesmo, de não terem maturidade, não importa a idade que tenham sido escolhidos justamente para isso mesmo, para misturar tudo, para não saber o que é público, o que é privado, o que são suas paixões, o que são suas intenções. Lastimável, Glau. E nessas mensagens, além de todo o desrespeito, né, Tânia, tem um diálogo ali que eu achei algo revelador, um ato falho. O Diogo Castor, ele pondera ali que todos os presos em regime fechado têm esse direito, no caso do ex-presidente Lula, e ao enterro, ao velório do irmão Vavá. E o Orlando Martello diz que existe risco à segurança, aí as aspas dele. 3, 4, 10 agentes não o trarão de volta. Aí que mora o perigo caso insistam em fazer cumprir a lei. Então, cumprir a lei virou um risco. Virou um risco e isso coloca toda a sociedade em risco, em que pese o Deltan Dallagnol ter dito nesse vazamento que ninguém mais dá ouvidos para esse cara, está aí a sequência dos fatos dizendo que ele mais uma vez estava enganado, como é de praxe. A sociedade está em risco com uma operação que está ali para cumprir a lei e não cumpre. Por isso, qualquer medida judicial, voltando à pergunta da Ana, qualquer medida judicial será sempre pequena diante das medidas em que o povo deve tomar, se organizando contra esse estado de coisas. O verdadeiro poder realmente é popular, não está nas medidas, nos embargos de declaração, nos pedidos de providências, nas ações populares. O verdadeiro poder está na organização do povo para exigir providências com relação a esses desmandos todos que estão acontecendo, não só com a força-tarefa da Lava Jato, mas em outros setores também das instituições brasileiras. Tá certo, Tânia. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada bom dia, até a próxima. Até. Conversamos aqui com Tânia Mandarino, ela que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.